B tem a disposição dos valores, né, que você pode obter dependendo do placar, né, do jogo, de como foi aquela partida, né? Então, o desempenho de cada time. Então, aqui nessa tabela B, eu tenho os pontos 3, 1 e 0. Então, escrevo primeira linha 3, segunda 1 e a outra 0. Pessoal, o que a gente precisa compreender? Como que a gente vai trabalhar com matrizes? Eu tenho duas informações importantes, mas delas eu quero tirar algo, né? Então, eu tenho aqui, ó, eu não preciso, olhando para essa tabela aqui, eu sei que o Brasil teve 3 vitórias. Só que aí, o que eu vou ter que pensar? Bom, cada vitória são 3 pontos. Então, de cara, já que não teve nenhum empate, nenhuma derrota, fica fácil de verificar, né? Que eu tenho 3 vezes 3, e aí eu vou ter o valor da pontuação do time do Brasil. Dá para verificar, olhando para essa tabela e olhando para essa tabela, a quantidade de pontos que cada time fez, olhando o elemento de cada coluna, de cada linha, e fazendo a sua correspondente. E é isso que a gente vai tentar fazer aqui em matrizes. Daqui a pouco eu vou colocar a definição de matrizes, né, de uma forma oficial, né, matemática, e a gente vai compreender que não pode ser uma coisa tão aleatória, né? Então eu tenho que verificar. Eu tenho aqui uma quantidade de linhas, eu tenho aqui uma quantidade de colunas, e aqui eu também tenho uma quantidade de linhas e uma quantidade de colunas, que está descrito dessa maneira. Então, o que a gente vai precisar pensar? Como que a gente vai trabalhar? Como que a gente vai trabalhar com essas informações? O que a gente vai ter que tentar fazer? A gente vai tentar trabalhar com essas informações de tal maneira que a gente consiga obter um resultado que é a pontuação de cada time, né? Sem precisar ter que fazer continha de quantos pontos eu tenho olhando para a tabela e recorrendo a outra tabela. Então eu transformo isso matematicamente e verifico qual operação entre essas duas tabelas me dá o resultado final, que é 9 pontos do Brasil, os 4 pontos que seria do Japão, né? Porque, ó, se eu for verificar aqui, seria uma vitória e um empate, já que ele teve uma derrota, né? Então seriam 3 mais 1, 4 pontos, que é o que está aqui. Aqui na Costa Rica não teve nenhuma vitória, teve 2 empates e uma derrota, então 2 pontos mesmo. E a Espanha aqui não teve nenhuma vitória, teve um empate e 2 derrotas, um único ponto. Então, eu não vou mais precisar ficar verificando explicitamente os valores na minha tabela e o valor aqui da segunda tabela e cruzar para de repente achar qual que é o valor final. Eu tenho uma operação matemática entre essas duas tabelas que eu vou obter os mesmos resultados sem ter que ficar olhando um por um, né? Eu já obtenho ela, faço a operação e já chego no resultado, que é o meu objetivo. Só que, pessoal, aqui existem algumas regras, e essas regras são importantíssimas. Se eu te der uma matriz dessa maneira, e eu já te falei que matriz nada mais é do que operações entre tabelas, cada elemento tem a sua posição determinada. Cada elemento tem para facilitar a nossa vida, tem uma decodificação dele, tem uma posição. Então, ó, por exemplo, essa matriz A que eu coloquei aqui, eu preciso do elemento 3. Ao invés de eu falar assim, eu preciso do elemento 3, eu poderia dizer o seguinte, eu quero o elemento que está na primeira linha, primeira coluna. Então, para facilitar a operação entre as duas matrizes, e a gente vai verificar isso com calma, eu preciso saber como é que eu chamo isso daqui, esse número 3, como que eu chamo a posição desse número 3? Para eu não ter que ficar falando, olha, pega lá o número 3. Pega o número 1. Aí se eu pegar o número 1, qual número 1 que eu quero? Eu quero da segunda linha
segunda coluna. Então você vai pegar um valor específico, né? Por que que isso é importante? Porque sem essas posições eu não consigo fazer algumas operações entre matrizes. E aí como que eu posso escrever isso? Já que eu escrevi essa matriz aqui como exemplo, né? E eu coloquei a letra A, então eu posso dizer assim, que o elemento do conjunto A, e aí eu escrevo de letra minúscula, está na primeira linha, e aí eu vou escrever de preto, ele está na primeira linha, e aí o primeiro número, pessoal, que eu vou representar aqui, ele indica linha. Então ele está na primeira linha, primeira coluna. Pessoal, isso aqui é importantíssimo para a gente compreender, tá? Então, matematicamente, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar a posição de cada elemento e não preciso descrever o próprio elemento. Então, eu quero o elemento A11, porque a matriz foi dada como A. Esse aqui eu posso chamar de B, então eu posso chamar de Bzinho, né? Azinho, Bzinho. Então, eu quero o elemento A11. Qual é o elemento? O elemento é o número 3. Ok. E aí, o número 0. Esse número 0. A posição dele seria também A. Deixa eu colocar isso aqui de vermelho. Também seria A, né? Só que ele tem uma posição específica, pessoal.